bem? Nós vamos dar início à nossa segunda aula, né, de programação de computadores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algoritmos. Na aula anterior, nós vimos exatamente os três tipos de algoritmos, três tipos de formatação de algoritmos. E hoje a gente vai falar um pouquinho deles, como é que é a estrutura, né? Na aula passada eu fiz um resumo apenas, né, do que seria um algoritmo, mas hoje nós vamos dar mais clareza para vocês e uma profundidade maior, né, do conteúdo. Bem, na verdade, a programação, ela é dada em 6 camadas, né? A primeira é a arquitetura, depois vem o sistema operacional, o programa, linguagem de programação, algoritmo e o problema para resolver. Bem, como funciona, na verdade, isso? Você tem, né, um problema para resolver, tá? E para resolver esse problema, para que o computador entenda a solução desse problema, você precisa fazer o passo a passo de como solucionar esse problema. E aí vem o que nós chamamos de algoritmo, certo? Só que o algoritmo em si, ele resolve o problema, mas ele não te dá o retorno, né, da solução. O computador não consegue entender a resposta, não consegue entender esse algoritmo, porque ele ainda está na linguagem natural, certo? Por isso, a gente passa para uma linguagem de programação, certo? Que é aquilo que nós chamamos de o interpretador, né? É o compilador. E aí a gente precisa de um aplicativo, de um programa que entenda, que transforme isso para a linguagem do computador. E aí a gente transforma isso. Para isso, a gente precisa do sistema operacional para resolver e toda a arquitetura do computador para poder resolver. Então, para resolver um problema, ele é resolvido, a gente precisa dessas 6 camadas. A arquitetura, na verdade, é o hardware, né? É o corpo do computador, certo? A gente chegou a falar, né, que o hardware é o corpo do computador, né? E os softwares, os aplicativos, são a alma do computador. Então, o sistema operacional, o aplicativo, né, o programa e a linguagem de programação são os softwares, certo? E o algoritmo e o problema para resolver é o projeto, na verdade, né? Na verdade, não é uma linguagem, não é um aplicativo, certo? Então, para a gente desembrulhar, né, esse presente, ou seja, para desembrulhar a solução desse problema, a gente precisa passar por todas essas camadas, ok? Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho do algoritmo. O que é um dado, né? Dado é um elemento a ser processado. Então, a gente precisa ter de entrada dados. Dados. Quais são os tipos de dados? A gente já falou isso na aula passada. O numérico, que são os números, né? Por exemplo, aí 42, o pi, 10 elevado a 100 e assim vai. Os alfabéticos, né? Que a gente considera como caractere, que são as letras de A a Z. Os alfanuméricos, que são os números, as letras e os caracteres especiais. As chaves, os sinais, né? Os símbolos os operadores e os outros caracteres, certo? Processamento de dados.
A gente sabe o que é um dado, agora a gente precisa processar ele. Então, o que é o processamento de dado? É o processo de receber aquele dado, manipular aquele dado e produzir novos dados, né? Ou seja, o resultado. Então, o que a gente faz? A gente recebe, o computador recebe esses dados, manipula esses dados e retorna, ou seja, dá como saída novos dados, certo? Então, nós temos os dados iniciais, que são os dados de entrada, ele processa, ele manipula e depois ele que faz a transformação e depois ele gera para mim os dados finais, que é a saída, certo? Esse é um processo que é um processo computacional. Porém, a gente tem um processo que pode ser um processo manual. O que seria um processo manual, por exemplo? Procurar um número telefônico na lista telefônica e anotar ele numa caderneta. Então, o que a gente faz? A gente tem, eu quero saber o telefone da Maria Clara Fernandes Nunes, por exemplo. Eu vou lá, eu sei exatamente onde ela mora, eu vou lá na lista telefônica, procuro na ordem alfabética, eu vou procurando qual é o endereço dela, em ordem alfabética, procuro, acho e retorno com o telefone dela. Então, de entrada eu tenho nome e endereço, e tem de saída o telefone, e eu anoto numa caderneta, certo? Somar valores de compra de supermercado. Como que a gente faz? A gente tem inicialmente nada, né? Se a gente quer somar os valores, a gente vai o quê? A gente tem inicialmente não tenho nada, porém, ao comprar, ao pegar 1 quilo de feijão, eu vou anotando, incrementando nessa variável, nessa conta, o valor do quilo do feijão, depois eu vou para o quilo do arroz, depois eu vou para o quilo da carne, e vou somatizando tudo até chegar no final, que esse valor está totalmente somado, ok? E isso é feito no processo manual. Não que a gente não consiga fazer isso no computador, a gente consegue, porém, a gente também consegue manualmente, certo? O computador. O computador é a máquina que processa os dados. E aí ele processa os dados como? De um tempo menor, diferente do de nós humanos, que a gente processa um tempo maior. E o computador, ele dá uma maior segurança. Por quê? Porque há uma chance da gente obter um erro, ou seja, ter um erro humano. Então, nós temos a chance de errar muito maior do que o próprio computador. Né? Quando você utiliza a calculadora, né? ou joga lá os dados, se os dados estiverem corretos, ele vai somar corretamente. Ok? Quais são as funções básicas do computador? A entrada de dados, processamento de dados, saída das informações e armazenamento dessas informações. O armazenamento dessas informações, ela só vai ser, só vai conseguir se o computador tiver o quê? Uma memória suficiente para armazenar essas informações, certo? Ok. Então, ok. Então, a gente tem que o computador, ele precisa do dado, ele precisa da instrução e ele precisa do programa. Opa, a gente já está em 3 camadas. A gente precisa de saber quais são as informações a serem processadas, certo? Depois disso, a gente precisa instruir, ou seja, operacionalizar. Então, a gente precisa utilizar dos processos, né? Ou seja, o passo a passo. E depois disso, a gente precisa do programa. A gente precisa do programa para quê? Juntar o conjunto de instruções. Então, o dado é informação a ser processada. Exemplo, nome do aluno, número de matrícula, nota, o valor dos objetos, o valor dos alimentos que a gente está no supermercado. Instrução,
Operação elementar que o computador pode processar sobre os dados. Então, transferência de dados, entrada e saída, aritmética, comparação, controle da sequência do programa. Então, são várias operações que a gente pode utilizar, que são as instruções. E o programa? Conjunto de instruções organizadas de forma que o computador as execute em determinada ordem. Então, a gente é o nosso passo a passo. É onde a gente vai operacionalizar as instruções. Certo? Beleza. Então, definição do problema. Um exemplo, por exemplo. Leia os 5 números listados abaixo. Então, eu tenho 3, 5, 2, 4 e menos 13. Depois disso, calcule o somatório desses números e informe o resultado. O que a gente vai fazer? Esses são os dados do problema. Agora, a gente precisa das instruções. O que a gente precisa aí? A gente precisa exatamente ler esses dados e, além de ler esses dados, a gente também precisa somar esses dados. Como que a gente vai fazer isso? A gente precisa de algo para somar. Então, como é que seria a solução num computador? Primeiro, vou ter um acumulador que não tem nada, zero. Porque como eu quero somar, eu tenho que ir somando 1 a 1. Leio o primeiro valor e acumulo esse valor. Leio o segundo valor e acumulo no local onde eu acumulei o primeiro. Porque quando eu acumulo, eu faço uma operação de soma, a instrução aritmética, a adição. Então, eu somo ao que foi acumulado. Então, já tinha acumulado 3, agora eu vou acumular 5. Depois eu leio o terceiro valor, acumulo o terceiro. Depois eu leio o quarto valor, acumulo o quarto. Depois eu leio o quinto e acumulo esse valor. Depois disso, o que eu faço? Mostro o valor acumulado. Ao mostrar o valor acumulado, eu fiz exatamente o que eu queria. Eu somei esses valores e informei esse valor. Né? Quando eu falo mostrar, é o escrever. Certo? Ok. Então, esse é o dado. Ler o quarto valor é instrução. Então, como eu falei, né, a instrução pode ser o somar. Então, acumular valor lido também é uma instrução. Certo? E o todo é o programa, certo? E escrito aqui em uma linguagem de programação hipotética. Então, eu ainda não botei na forma de um programa computacional, ou seja, que realmente o computador lê. Porém, ele já está no formato de algoritmo, que nós falamos na aula passada. Um algoritmo descritivo, é uma descrição narrativa, certo? Estou narrando o que eu tenho que fazer. Beleza. Então, e linguagens de programação? Método padronizado para expressar instruções. Conjunto de regras sintáticas e semânticas para definir um programa de computador. O que é uma sintaxe? O que é uma semântica? Bem, sintaxe é um conjunto de regras formais para a escrita de um programa. E a semântica diz respeito ao significado do programa sintaticamente válido. Certo? Então, para a gente utilizar a linguagem de programação, a gente precisa do conjunto formais de regras, a gente precisa do passo a passo, e depois a gente precisa jogar ele para a semântica na linguagem que o computador entende. Beleza. Então, linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções, como eu falei. E, além disso, o programador permite o programador especificar sobre quais dados o computador vai atuar, como os dados serão armazenados, como os dados serão transmitidos, quais ações devem ser tomadas. E aí nós temos várias linguagens de programação que a gente especifica exatamente todos esses campos. Pascal, C, Java, Fortran,
C++, o Python, certo? Ok. Para que a gente saiba, entenda bem como funciona, a gente precisa saber o que vem a ser uma variável. Eu já falei disso na aula passada, mas falei de forma bem rápida. A variável representa uma região na memória onde pode ser armazenado um dado. Então, por que utiliza a variável e não utiliza o valor numérico? Utiliza a variável porque a variável pode mudar, certo? E o valor numérico, não, é fixo, certo? Então, a variável, ela pode ser um tipo, pode ser um nome, pode ser um valor, certo? Então, durante a execução do algoritmo, a variável pode ter seu valor alterado. Então, essa é a vantagem de você utilizar a variável. Então, a mudança de valor pode ser por entrada de dados. Então, por exemplo, ler NI, né? Ler N1, na verdade. Como que seria isso? Quando eu falo ler N1, é um dado de entrada. E quando eu faço um dado de entrada e esse cara está associado a uma variável, esse cara vai ser uma variável. Então, ler N1, N1 é uma variável. Quando eu estou falando, por exemplo, de notas, leia, ou seja, o computador entre com a nota N1, entre com a nota N2, é uma variável, porque isso vai variar, certo? Ou pode ser por atribuição, onde você pega essa variável média e ela vai receber uma atribuição, ela vai receber um certo valor, certo? Onde aparece o nome de variável no algoritmo, representa o último valor armazenado nela. Isso é importante. Por quê? Porque a memória não é infinita. Então, você, uma vez que você alocou aquele valor de imediato, se você colocar um outro valor, esse valor que estava sendo guardado foi perdido, certo? Beleza. Quais são os tipos básicos de variável? Inteiro, o primeiro é o inteiro, a gente falou isso na aula passada. Inteiro denota valores numéricos que pertencem ao conjunto dos inteiros, negativo, positivo ou nulos. Pode ter um valor mínimo e máximo, então depende da linguagem de programação e do hardware. Exemplos, quantidade de alunos no curso. Nesse curso, nós temos 52 alunos. No outro, 40 alunos. Idade de uma pessoa, 19 anos, né? Os alunos têm, em média, 20 anos, certo? Então, é inteiro, ok? Agora, real. Real é fracionário. Então, é um conjunto, denota os valores numéricos que pertencem a um conjunto de números reais. Também pode ter um valor mínimo ou máximo, depende da linguagem de programação e do hardware, porque tem alguns que limitam, certo? E pode assumir outros valores infinito, not a number, ou seja, não existe um número específico. Exemplos, média de um aluno. Então, a média de um aluno é 8,5, não é inteiro. Então, é o tipo real. Valor do salário mínimo, 545. Na verdade, é 1.045 agora, se eu não me engano. Certo? Então, é isso. Caractere, nós falamos disso. Caractere denota valores que pertencem ao conjunto de sequências de caracteres, ou seja, os alfabéticos, né, de A a Z, né, minúsculo ou maiúsculo, os numéricos de 0 a 9, os especiais, que são os símbolos, né, gerais que tem. Exemplo, nome do aluno, Dexter Morgan, é um nome, ou seja, é um caractere, não é um número, certo? Não é inteiro, não é numérico. Salário mínimo escrito como texto, 545, porém, representando o real, para dizer que é real. Então, R cifrão. Então, não é mais inteiro, é um caractere. E lógico,
O lógico é aquele que há atribuição de verdadeiro ou falso, certo? Aluno aprovado. Aluno aprovado, ou ele ou é verdadeiro ou é falso, ou está aprovado sim, ou não está aprovado. Dia chuvoso. Dia chuvoso, eu sei se ele está chuvoso, sim, se está chuvoso, e não, se não está chuvoso. Então, é lógico. Então, são esses 4 tipos básicos de variáveis, certo? Exemplos de tipos de variáveis. Então, inteiros. Eu quero que vocês encontrem os erros. Inteiro. Vamos lá. Endereço. Endereço é inteiro? Não. Se essa variável está endereço, é porque deve ser caractere. Então, não é inteiro. Certo? N filhos. Bem, tudo indica que seja número de filhos. Número de filhos é inteiro, não é real. Então, ok. Agora, caractere. Caractere. Idade. Idade é um caractere? Não, idade não é caractere. Idade é um inteiro. X. X é um caractere. É um alfanumérico. Perdão. X é um caractere. Isso aí. Ah, desculpa, não é X, perdão. É o vezes. É o símbolo de vezes. Não é caractere, certo? Ok. Real. Real é um... Real pode ser preço. Preço é real? Preço é real. E peso? Peso é real? Também é real. Por quê? Porque o peso, ele tem, né? Você tem as gramas, então é real. Lógico. Passou o teste. Passou o teste é passar no teste. Será que passou no teste? Sim. Não passou? Não. Certo? Ok. Então, a declaração correta, por exemplo, seria inteiro, número de filhos, idade, X, porque X, na verdade, é uma variável que é inteira. Por isso que o X lá não é caractere. Por isso que a gente costuma colocar em letra maiúscula. Porque, na verdade, o X é representado uma variável. X, Y, Z. Então, X, Y, Z não é variável. Não é caractere, perdão. É variável. Certo? N1, N2. Então, se eu tiver um caractere que seja um alfanumérico, ele pode ser uma variável, na verdade. Mas, assim, por convenção, a gente utiliza as variáveis para x, y, z, certo? Ok. Caractere, endereço, é um caractere, porque você vai botar um endereço, ou seja, com vários alfanuméricos, perdão, com alfabeto, certo? Ok. Perdão. Real, preço, peso, X. Aqui o X também funciona para o inteiro. Não necessariamente o X é inteiro. Se ele estiver determinando como inteiro, a resposta vai ser inteira. Se ele estiver especificando como real, ele vai ter resposta como real. E, lógico, passou no teste. Ok. Os nomes das variáveis, aí é que a gente vai explicar por que o X não é caractere, ok? Os nomes das variáveis ou identificadores iniciam a área da memória, onde o valor fica armazenado. Regras para a criação desses identificadores. O primeiro caractere será sempre uma letra, ou seja, sempre vai ser uma letra. O nome não possui espaço em branco, nem símbolos especiais. Então, nenhum desses símbolos podem ser representados como variáveis. Não pode ter acento, tá? A menos da linguagem Java. A Java é uma exceção. Não pode ser uma palavra reservada, tá? Em algumas linguagens só aceita caracteres maiúsculos ou minúsculos. Nos algoritmos, a gente aceita qualquer um deles, tá? Beleza. Então, quais identificadores são válidos? Ou seja, quais deles aqui são válidos? O AH não é, certo? Não é uma variável. O X é uma variável? Sim, ok. Um identificador? Não, não é variável.
Idade. Idade é, ok? CEP é endereço, underline, cliente. É, exatamente, ele é, certo? Dia barra mês barra ano. Não. Mês 1 é. ABC vezes C. Não, não é, porque tem o caractere. Minha idade também não é, porque tem espaço. Mês não é, porque tem acento. Teste, o teste é, certo? Então, todos esses aí são identificadores. Os que estão em verde são identificadores e os vermelhos não são, ok? Beleza. Então, declaração das variáveis. Antes de poder atribuir um valor a uma variável, é necessário declará-la. Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa saber qual é o tipo de variável. Se a variável é inteira, se a variável é um caractere, se a variável é do tipo lógico, certo? A declaração avisa ao compilador para alocar espaço na memória, onde será armazenado o valor corrente. Então, por quê? Porque se for, por exemplo, do tipo caractere, eu preciso de uma memória, de um espaço maior, porque pode ser uma frase. Agora, se for um número, não precisa de tanto. Normalmente indica-se o tipo da variável. O tipo define a quantidade de memória a ser armazenada, como eu falei. Permite ao compilador fazer verificações semânticas. Beleza. Ok? A partir de agora, vamos declarar ou criar todas as variáveis que vamos utilizar. Então, agora a gente vai declará-las sempre, até no algoritmo. Uma variável só guarda dados do mesmo tipo. Então, a variável, se ela é inteira, ela vai ser sempre inteira. Se ela é caractere, ela vai ser sempre caractere. A variável será do tipo dos dados que ela pode guardar. Então, exemplos. Inteiro, N filhos, idade, caractere, sexo, nome, endereço, real, preço, salário, peso, lógico, ativo, existente. Ou seja, cada uma dessas especificações, você já sabe qual resposta tem que dar, né? Qual é o tipo de resposta que você vai dar, certo? Então, para isso, a gente agora aprendeu as variáveis e agora a gente pode falar um pouquinho de como trabalhar dentro do algoritmo. A gente precisa declarar as variáveis e agora a gente precisa das instruções de comando. E aí, as instruções de comando, a gente tem o seguinte. Primeiro, quais são os tipos de expressões que a gente pode utilizar? A gente tem dois tipos de expressões, as aritméticas e as lógicas. As aritméticas são aquelas onde os operadores são aritméticos, né? São matemáticos. E os operandos são quem? Constantes ou variáveis do tipo numérico, inteiro ou real. Não dá para utilizar caractere, nem lógico, nem variável do tipo lógico. E as expressões lógicas? As expressões lógicas já são aquelas que os operadores são relacionais ou lógicos, né? Existe uma relação, né? E os operandos são relações ou variáveis ou constantes, do tipo lógico. Se a gente está trabalhando com expressão lógica, só pode ter resposta lógica, verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, quais são os operadores aritméticos? Os operadores aritméticos, vamos lá, a adição é o mais. Então, exemplos, 3 mais 2, x mais y. Subtração é o menos, 6 menos 4, x menos y. Multiplicação, 5 vezes 8, 5 vezes y, o vezes é esse asterisco, né? A divisão é uma barrinha, 4 dividido por 2, x dividido por y. Potenciação são dois asteriscos. Então, para representar a potenciação, a gente vai utilizar dois asteriscos. 3 asterisco, asterisco 2 é 3 ao quadrado, que ele já entende que o resultado é 9. 3 ao quadrado é 9. Radiciação. Radiciação quadrada é SQRT. Então, SQRT de 9, ou seja, a raiz quadrada de 9. Então, o computador já entende que é 3. Resto da divisão. O resto da divisão é o que sobra da divisão. Quando a divisão não é exata,
o resto é diferente de zero. Então, a gente tem o que a gente utiliza mod. Então, mod 9,4 quer dizer o quê? Que qual é o resultado? Qual é o resto da divisão quando você divide 9 por 4? Quando você divide 9 por 4, eu tenho o resto 1, porque 8 divide 4, certo? Ok, beleza. Então, o resto é 1. O resultado obtido é sempre um tipo numérico. Então, os operadores aritméticos, resposta sempre numérica, do tipo real ou do tipo inteiro. Beleza. Qual é a precedência? Ou seja, quem a gente faz primeiro? Se a gente está falando de expressão, a gente precisa falar de quem vem primeiro, quem a gente faz a expressão primeiro. Não é diferente da expressão que a gente faz no papel. Então, primeiro a gente faz o parêntese mais interno. Se não tiver parêntese mais interno, a gente faz potenciação e radiciação. Depois a gente faz multiplicação e divisão, o que aparecer primeiro, e adição e subtração, o que aparecer primeiro. Então, por exemplo, exemplos. Média recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4. Isso tudo dividido por 4. Quem a gente fez primeiro? A gente primeiro fez o que está dentro do parênteses. N1, N2, N3, N4. Certo? Então, eu tenho esses 4 dados e a gente soma. Depois que a gente somou, a gente divide por 4. 1 mais 7 vezes 2 elevado ao quadrado menos 1. Qual é a resposta disso? Primeiro, a gente faz o quê? A potenciação. Qual é a potenciação aí? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Depois disso, a gente faz a multiplicação por 7. 4 vezes 7 dá 28. 28 mais 1, 29. Menos 1, 28, me dando a resposta. 3 vezes 1 menos 2, mais 4 vezes 2. Primeiro, a gente faz o que está mais interno no parênteses. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3, reserva ele. Fico com quem? 4 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. Perdão. 8 menos 3 me dá 5. Certo? Então, ele me dá a resposta. É assim que funciona. Quais são os operadores relacionais? Os operadores relacionais já não são as operações. Já são aquelas comparativas. Então, por exemplo, o igual a é igual. Certo? Por que eu uso 2 iguais? Justamente porque quando é um igual apenas, eu estou fazendo uma igualdade, uma atribuição. Então, igual é igual. Então, eu quero saber se 3 é igual a 3, x é igual a y, certo? Maior que é o símbolo de maior. 5 maior que 4, x maior que y. Menor que é o símbolo de menor. 3 menor que 6, x menor que y. Maior ou igual a? Maior ou igual é maior igual. Então, 5 é maior ou igual que 3, x é maior ou igual que y. Menor ou igual a? Menor e o igual. 3 é menor ou igual a y, x é menor ou igual a y. Diferente é exclamação igual. 8 exclamação igual a 9, 8 é diferente de 9, x é diferente de y. Observem que nos operadores aritméticos, o resultado era numérico. Aqui, o resultado é lógico. É um valor lógico. É verdadeiro ou é falso? Exemplos. 2 vezes 4 é igual a 24 dividido por 3? 2 vezes 4, 8. 24 dividido por 3 é 8. Então, eu tenho exatamente igual. Aqui eu estou fazendo... O resultado, então, é verdadeiro. Tem um erro aqui nessa apresentação. Eu vou consertar depois. Aqui, na verdade, o comparativo é igual. Tá bom? É igual. SQRT de 9 dividido por 2 é igual a 5 elevado ao quadrado? Bem, SQRT 9 é 3. 3 dividido por 2 é 1,5. 5 ao quadrado é 25. 1,5 é igual a 25?
Não. Então, o resultado é falso. Ok? Beleza. 15 dividido por 3 é menor ou igual que 8? 15 dividido por 3 é 5. 5 é menor ou igual que 8? Sim, verdadeiro. Ok? 18 menos 3 elevado ao quadrado vezes 2 é maior que 0? Bem, 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2 dá 18. 18 menos 18 é 0. 0 não é maior que 0, então é falso. Certo? Ok. Então, a gente aprendeu operadores aritméticos, falamos dos operadores relacionais, e agora a gente vai falar dos operadores lógicos. Os operadores lógicos são a negação, a conjunção, a disjunção não exclusiva e a disjunção exclusiva. Bem, qual é o operador que a gente utiliza? Eu vou falar depois disso à frente da tabela, de como funciona. Negação é o não ou not. Conjunção é o e ou and. Disjunção não exclusiva é o ou or. Disjunção exclusiva, então ela exclui, é o e junto com o ou, é o e ou xor, né? XOR, certo? A gente utiliza no Python a gente vai utilizar o inglês, então vai ser not, vai ser and, vai ser or, ok? Então, se puder botar já no inglês, ok. Então, e o resultado obtido é sempre o quê? Um valor lógico, certo? Porque eu vou fazer um comparativo de um com o outro, uma proposição com outra. Então, a gente pode expressar todas as possibilidades combinatórias usando uma tabelinha. Como que funciona? O não, eu tenho exatamente o seguinte, olha, eu tenho a minha proposição A, que ela pode ser verdadeira ou falsa. Se eu quero negar o A, o que é falso passa a ser verdadeiro, o que é verdadeiro passa a ser falso. Certo? Agora, se eu quero fazer um A e B, um A e B, ele garante para mim o seguinte, que A tem que acontecer e B tem que acontecer para ambos para ser verdadeiro. O A e B ser verdadeiro. Então, eu tenho A falso, B falso. É falso. Eu tenho A falso, B verdadeiro. Então, é falso. Eu tenho A verdadeiro, B falso. Então, eu tenho falso. Agora, eu tenho ambas verdadeiras. Então, é verdadeiro. Agora, o ou não. O ou, ele já, na verdade, ele aceita que um seja verdadeiro. Então, basta um ser verdadeiro para que todos sejam verdadeiros. Então, se ambos forem falsos, é falso. Agora, se B ou A forem verdadeiros, vai ser verdadeiro. Se ambos forem verdadeiros, vai ser verdadeiro. Certo? Ok. Então, o OR exclusivo, já não. O OR exclusivo não permite que apenas um seja verdadeiro. Todos têm que ser verdadeiros. Se ambos são falsos, falso. Se um for verdadeiro, é verdadeiro. Se o outro for verdadeiro, se o B for verdadeiro, é verdadeiro. Se o A for verdadeiro, é verdadeiro. Agora, se ambos são verdadeiros, é um e ou. Então, é um ou outro. Os dois não podem acontecer ao mesmo tempo. Então, se os dois não podem acontecer ao mesmo tempo, é falso. Ok? Beleza. Então, exemplo. 2 é menor que 5 e 15 dividido por 3 é igual a 5. 2 menor que 5. 2 é menor que 5? Verdadeiro. 15 dividido por 3 é 5. 5 é igual a 5? 5 é igual a 5, então é verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro, porque verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. F, ou seja, falso, ou 20 dividido por 4 é diferente de 3. Certo? O que eu tenho? Esse símbolo de maior e menor também é o diferente, tá? Vou consertar isso porque tá errado. F é falso, o primeiro é falso. 20 dividido por 4 é 5. 5 é diferente de 5? 5 é diferente de 3?
É verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro é verdadeiro. Certo? Agora, não F e 3 é maior que menos 6 elevado ao quadrado. Eu tenho o seguinte, não é F, ou seja, é o contrário de ser falso. O contrário de ser falso é verdadeiro. O contrário de ser falso é verdadeiro. Agora, menos 6 elevado ao quadrado é 36. 3 é maior que 36? Não, também é falso. Então, eu tenho verdadeiro e falso. Se eu tenho verdadeiro e falso, o E não permite que isso aconteça, então o meu resultado é falso. Certo? 3 mais 2 é igual a 5. E ou AB, ou seja, o caractere AB com A maiúsculo é igual a AB com o A minúsculo, 3 mais 2 é igual a 5, certo? Então, é verdadeiro. E o E ou é falso. Por quê? Porque um caractere é maiúsculo, outro caractere é minúsculo, me dando a diferença, certo? Ok, então, falso e ou falso vai me dar como resultado verdadeiro, certo? Porque é um e ou. Tudo bem? Qual é a precedência dos operadores lógicos? Primeiro vem o não, depois vem o e, depois vem o ou, depois o e ou, certo? E aí, qual a precedência entre todos os operadores? Entre todos, aritméticos, relacionais e lógicos. Primeiros parênteses. Depois vem o aritmético, depois vem o relacional e depois vem o lógico. Certo? E aí, a pergunta, quem são os operadores aritméticos, relacionais e lógico? Depois de tudo isso que eu falei para vocês, parem e pensem quais são os aritméticos, quais são os relacionais e quais são os lógicos. Coloca no papel. Outra coisa, coloca a precedência de cada um. Qual é a precedência dos operadores aritméticos? Qual a precedência dos operadores relacionais? Qual é a precedência dos operadores lógicos? Depois que fizerem isso, qual é a precedência entre todos os operadores? Tentem lembrar de tudo que eu falei até agora. Coloca no papel, sem olhar. Dá uma pausa aí. Vocês têm 5 minutinhos para resolver essa questão. Ok? Um exercíciozinho para vocês fazerem. De preferência, já coloquem os operadores de forma matemática, para que vocês entrem no processo. Gravem já o processo, ok? Beleza. Exemplo. Não, 5 diferente de 10 dividido por 2. Ou, verdadeiro, e 2 menos 5 é maior que 5 menos 2. Ou, verdadeiro. O que eu faço primeiro? Eu falei, primeiro vem os aritméticos. Então, primeiro eu faço aritmético. Aritmético é quem? 2 menos 5 e 5 menos 2, certo? Então, 2 menos 5 é menos 3. 10 dividido por 2, 5. 5 menos 2, 3. Ok? Depois que eu fiz isso, eu faço os relacionais. Quais são os relacionais? 3 diferente de 5, menos 3 maior que 3. Certo? 5 é diferente de 5? Não. Falso. Isso é mentira. Menos 3 é maior que 3? Também não. Falso. Agora eu faço os operadores lógicos, certo? Então, a gente falou que primeiro vem o não, certo? Mas primeiro os parênteses. Então, primeiro vem o parênteses, depois vem o não, depois vem o conjunção, depois vem o ou, certo? Então, verdadeiro e falso é falso. Então, primeiro é o e. Agora eu vou fazer os ous. Falso ou falso é falso. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Certo? Ok. E agora eu faço o não. Agora eu faço o não, mas eu não fiz o não antes porque ele está fora do parênteses. Então, terminei o parênteses, agora eu posso fazer o não. O não verdadeiro, me gerando um resultado
falso. Ok? Beleza. Então, agora, um outro exemplo. 2 elevado a 4 diferente de 4 mais 2, ou 2 mais 3 vezes 5 dividido por 3 menor que 0, e hoje com H maiúsculo é diferente do hoje com H minúsculo? Bem, a gente falou que primeiro são os operadores aritméticos, então a gente vai fazer os operadores aritméticos, a primeira expressão e a segunda expressão. Depois a gente faz o relacional. Mas antes a gente precisa fazer as precedências. O primeiro é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 é diferente de 4 mais 2, que é 6. Esse é o primeiro, certo? O próximo é 2 mais 3 vezes 5 dividido por 3. Quem vem primeiro? 5 vezes 3. É o que vem na frente, né? O vezes. E a divisão, quem vier primeiro é que ganha. Então, 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 3 vai me dar 5. 5 mais 2, 7. 7 é menor que 0, certo? 7 é menor que 0? Não. Então, 16 diferente de 6, verdadeiro, 16 é diferente de 6. O hoje é diferente do hoje com letra minúscula? Hoje com letra maiúscula é diferente do hoje com letra minúscula? Sim, é verdadeiro. Então, já coloco verdadeiro. Ok? Então, 7 é menor que 0? Falso. Ok? Primeiro vem o E. Falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro é falso. Então, eu vou ficar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso é falso. Perdão, verdadeiro ou falso, desculpa. É verdadeiro. Porque o ou basta um ser verdadeiro. Ok? Beleza. Então, agora a gente aprendeu os 3 operadores: aritmético, relacional e o lógico, né? O operador lógico. Agora a gente vai falar da atribuição. Como que a gente faz a atribuição? Depois que elas são declaradas, né? As variáveis são declaradas, eu posso agora atribuir valores a ela, né? Então, o que seria isso? A atribuição seria o ato de definir o valor corrente de uma variável. A convenção é colocar a variável à esquerda, certo? E o valor à direita. Então, convencionalmente, identificador seria a variável e o valor seria o valor mesmo, ok? Então, o valor pode ser uma constante, por exemplo, A recebe 35. O valor pode ser um conteúdo, então, a variável B recebe um A, certo? Uma outra variável, tá? O valor pode ser um resultado de uma expressão. Então, você pode botar média recebe N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4, certo? Então, a atribuição pode ser de várias formas. A atribuição pode ser também do tipo lógico, tá? Então, eu tenho que as variáveis A e B são lógicas, o inteiro eu estou dizendo exatamente que é um valor lógico. Então, não faz sentido eu botar uma expressão numérica. Ela até pode vir com uma expressão numérica, porém tem que vir com a expressão numérica de forma a fazer um comparativo, certo? Então, A recebe B, tá? Então, o valor lógico de A recebe o valor lógico de B. X recebe 8 mais 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é 7, mais 8, 15. Então, X recebe o valor 15. B recebe 5 igual a 3. Bem, 5 é igual a 3? Não, 5 não é igual a 3. Então, B recebe o valor lógico, é falso. X recebe 2. X pode receber um valor numérico, porque X é inteiro. Ok? Beleza. Qual é o processo para a resolução dos problemas? Né?
Primeiro a gente define os requisitos do problema, ou seja, a gente faz o programa certo. O que significa fazer o programa certo? A gente estrutura o programa, a gente sabe a entrada, a gente sabe os cálculos, faz os casos especiais e retorna a saída para mim. Depois disso, a gente entendeu o problema, a gente tenta solucionar o problema. Então, agora a gente faz certo o programa, a gente precisa fazer certo o programa para levar para o computador, certo? E aí a gente pode utilizar o algoritmo, certo? A gente pode utilizar o português estruturado, ou seja, na verdade, a descrição narrativa, ou pseudocódigo, ou fluxograma. São esses 3 tipos de algoritmo. Depois disso, a gente codifica o programa, né? Codifica o algoritmo. O que é codificar o algoritmo? A gente vai transformá-lo em linguagem de máquina. Uma vez que a gente faz isso, a gente precisa de um programa, que no nosso caso é o Python, certo? Depois, a gente testa o programa. A gente faz uma instrução com erro de grafia, ou seja, um defeito na codificação. Isso é fácil, porque, na verdade, quando você compila, a gente compila ele, o programa já te diz onde está o erro, o que está errado, e aí basta você conferir, você verificar se a anotação está correta, ou o resultado errado. E aí, quando o resultado é errado, é um defeito no algoritmo, é um problema no algoritmo, e não no programa em si, certo? Ok. E aí, agora a gente começa a resolver, a tentar resolver o problema. Qual é o problema a ser resolvido? Né? Então, a gente vê aí pelo desenho, a gente tem 2 pessoas tentando resolver um problema, onde um tem um problema muito grande para ser resolvido na cabeça dele, ou seja, tem um nó na cabeça dele, e a gente tem uma outra pessoa em que ele atribui a função que ele fala, olha, eu quero resolver esse problema está dando um nó na minha cabeça, e eu quero que você resolva. E ele vai com a cabeça dele, num carretelzinho aí de linha, e vai tentando desvendar, desembolar o problema do colega, o problema do patrão, certo? Então, essa ideia que a gente vai ter, é isso que a gente faz. Então, para resolver o problema, a gente precisa fazer o algoritmo, certo? O que é um algoritmo? É o conjunto de ações para a resolução de um problema em um número finito de passos. Precisa ser finito de passos, porque senão o computador não vai fazer, certo? É a parte mais difícil da programação, é fazer o algoritmo, é solucionar o problema, é resolver o problema, certo? E depois, somente iniciar a programação quando a gente souber resolver o problema via algoritmo, certo? E souber primeiro, claro, qual é o problema a ser resolvido e depois resolver o problema. Uma vez que a gente entendeu o problema, tem os dados do problema, sabe a saída do problema, né? A gente resolve o problema, a gente vai para o terceiro passo, que é exatamente implementar. Mas para isso a gente precisa entender como que a gente vai resolver esse problema, certo? Então a gente tem várias formas, né? Independente da linguagem de programação, a gente resolve o problema. Então eu estou mostrando aí 3 passos. Primeiro, no código no C++, certo? Na linguagem do C++. Um outro código que é pelo fluxograma, ou seja, uma atribuição, né, via fluxograma, e um outro que é via MATLAB, que na verdade MATLAB é um programa, um aplicativo que você faz na linguagem, não é bem natural, mas é no pseudocódigo, certo? Ok. E no nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai implementar na linguagem Python. Então, se eu tenho esse fluxograma aí, esse fluxograma implementado para Python é exatamente esse que está no quadradinho. Vocês não precisam entender, a gente vai aprendendo aos poucos como que nós vamos fazer isso. Ok? Beleza. Por que não executar diretamente o algoritmo no computador?
Não funciona, porque o algoritmo ele está sendo escrito numa linguagem natural, certo? A linguagem natural ela é muito mais complexa e pouco precisa, porque você coloca menos dados, certo? O algoritmo ele te facilita, porque ali você está colocando, você está colocando passo a passo e você está colocando a ideia principal de como resolver o problema. Então você precisa de uma linguagem mais simples e precisa e que o computador compreenda. E o algoritmo não necessariamente está na linguagem que o computador compreenda, certo? Então, por exemplo, quando você fala, calcule 5 mais 5 vezes 10. Bem, 5 mais 5 vezes 10, a gente sabe que a precedência é o vezes. Então, o computador pergunta para você assim, 5 mais 5 vezes 10 é 100 ou é 55? Porque 5 mais 5, quando você escreve 5 mais 5 vezes 10, você sabe resolver, mas por que você soube resolver? Porque você fez um passo a passo na sua cabeça. Primeiro você fez 5 vezes 10, que dá 50, depois somou 5, porque você sabe que a precedência é essa. Então é 55. Mas o computador não. Ele vai fazer 5 mais 5, 10. Vezes 10, 100. Então você tem que dar uma ordem mais precisa para ele, certo? Ok. E aí depois que você faz o algoritmo, você testa, certo? O trabalho não termina apenas com o código, certo? O código, ele é importante, mas você precisa fazer vários testes. O teste é fundamental. Por quê? Porque o código pode ter um defeito, pode ter um bug, certo? Beleza. Quais são os tipos de erro? Existem dois: o erro de sintaxe e o erro de lógica. O erro de sintaxe é o seguinte: é uma falha na tradução do algoritmo para Python. Então, quando você faz essa tradução, você tem que traduzir corretamente, porque quando você compilar lá no Python, ele vai detectar erro e vai te dar dicas de como fazer isso. Isso é fácil de fazer. Quando o erro é de sintaxe, é um erro fácil de resolver. Por quê? Porque o compilador vai dizer para você exatamente onde está o erro e você vai ver que é um erro de sintaxe. Agora, quando é um erro de lógica, aí é mais complicado. Porque quando o erro é de lógica, está dizendo que, na verdade, não está resolvendo o problema. Certo? Então, o resultado está diferente do que foi esperado. É um erro de projeto, não é um erro de sintaxe, de compilação. E é mais difícil de corrigir. E aí, agora, eu quero que vocês façam no papel, quero que vocês escrevam um algoritmo que consiga colocar em ordem as cartas de um naipe de baralho. Quero que vocês parem, né? Vocês vão ter 10 minutinhos para vocês fazerem. Vocês vão escrever esse algoritmo, tá? Onde vocês vão pensar o seguinte: eu tenho um naipe do baralho e ele tá todo desordenado. E eu quero que vocês consigam reproduzir para mim um passo a passo, de modo a vocês, como que vocês iriam ordenar esse naipe de baralho? Como que vocês iriam colocar na ordem, né? É o ás, rei, dama, valete, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e o ás novamente. Ou o contrário, né? Ás, 2 e assim vai. Como que você faria isso, né? E coloca no papel. Se tiver em casa um baralho, pega o baralho. Como que você faria isso? E coloca no papel, passo a passo. 10 minutinhos para fazer isso, ok? Após resolvido, após feito esse exercício, vocês dado pause e tentado fazer esse exercício, eu vou dar alguns algoritmos clássicos de ordenação que resolvem o problema do naipe. Não só o problema do naipe, como o problema do baralho, mas como resolve todos os problemas de ordenação. Um deles, clássico, é o que chamamos de insertion sort. O que o insertion sort faz? Ele pega a pilha de cartas que está desordenada, tá?
E eu tô com essas cartas na mão, tá? Enquanto existe carta na mão, eu vou fazendo o seguinte: eu vou pegar a primeira carta da mão e verifico o seguinte: se não tiver carta nenhuma na mesa, então eu coloco ela na mesa. Coloco ela lá na mesa. Caso contrário, eu vou colocar na posição correta da pilha da mesa. Então, eu peguei, por exemplo, o 5. Primeira carta, botei na mesa o 5. A próxima carta que está comigo é o 2. O 2 vem antes do 5 ou vem depois? Vem antes. Então, eu coloco o 2 antes do 5. Vem agora o 10, né? Perdão, valete. Né? É 9, 10, não, vem o 10. Vem o 10. O 10 tá entre o 2, o 5, vem depois do 5. E vou fazendo isso. Vou fazendo isso até terminar as cartas, até não ter mais carta na minha mão. Certo? Então, esse é um algoritmo. É o algoritmo que nós chamamos de insertion sort. O outro é o selection sort. Como que funciona? Eu continuo com a pilha de cartas desordenada na minha mão. E enquanto tiver carta na mão, eu vou fazer o seguinte: eu vou olhar todas as cartas e vou pegar a maior delas. Então, eu vou olhar na minha mão todas as cartas e vou pegar a maior. Vou pegar a maior e vou fazer o seguinte: se não tiver carta na mesa, eu coloco essa carta maior na mesa. Depois, caso contrário, se não tiver, eu coloco no topo da pilha da mesa. Ou seja, quando eu faço isso, eu peguei, por exemplo, a maior carta vai ser o rei, o as, perdão. Vai ser o as. Peguei o as, coloquei na mesa. Quando eu novamente pegar aquele bolo de cartas e procurar a carta maior, é o rei. Eu vou pegar o rei e vou colocar na mesa novamente. Em cima do as. Quando eu fizer isso, eu vou ordenar. É uma forma diferente da anterior, certo? Terceiro algoritmo clássico, bubble sort, né? Eu vou pegar a pilha de cartas desordenadas e vou fazer o seguinte: enquanto as cartas não estiverem ordenadas, eu vou fazer o seguinte: para cada carta do baralho, faça. Se a carta seguinte for menor que a carta atual, eu inverto a posição. Então, peguei a primeira carta, é o 2. O 2, o próximo é o 5. 2 é menor que 5? É. Vou inverter a posição. Certo? Então, o 5 vem para cima. O 5 é menor que o 2? Não. Então, não vou fazer nada. O próximo abaixo do 2 é o 4. O 2 é menor que o 4? É. O 2 é menor que 4. Então, o 4 sobe. O 5 é menor que 4? Não. O 4 é menor que 2? Não. O 2 é menor que, sei lá, o as? O 2 é menor que o as? Não. O as é menor que o rei? É. Então, eu subo o rei. E vou subindo. Certo? Então, é assim que funciona. Tá? E eu vou fazendo isso tudo na minha mão. Ok? Tentem fazer com baralho, se vocês tiverem baralho. Então, executa esse algoritmo, os 3 algoritmos, insertion sort, o selection sort e o bubble sort, os 3 com baralho para vocês verem. E aí, o que, que eu faço? O que, que eu pergunto para vocês? Em cada um deles, vocês contem quantas vezes vocês fizeram isso. Cada operação foi feita, certo? E um quarto, que é o Bogosort. O Bogosort é um pouco mais difícil porque é aleatório. É difícil você achar. Pega a pilha de cartas desordenada. Enquanto as cartas não estiverem ordenadas, faça o seguinte: eu vou arremessar as cartas para cima. Eu arremesso as cartas para cima e recolho as cartas do chão, de forma aleatória. E aí verifico se ela está ordenada. Se ela não estiver ordenada, eu jogo novamente para cima. Eu posso ficar fazendo isso ad eterno. Certo? Então, esse é o mais difícil, né? Mas é um algoritmo clássico. Ok? Beleza. Então, feito isso, agora a gente vai falar, né, a gente já falou disso, mas a gente vai falar agora do processo todo. E se a gente tiver que pedir para o computador resolver esse algoritmo, a
tem dados de entrada, uma pilha desordenada de cartas. Eu tenho uma pilha desordenada de cartas e vou fazer uma sequência de operações, de passos necessários para resolver o problema. Então, ali são as minhas instruções. E depois a gente tem os dados de saída. O que tem que sair para mim? Tem que sair uma pilha de cartas ordenadas. Eu tenho uma pilha de cartas como entrada desordenadas, faço uma sequência de passos, que são as instruções, e tem que ter saída uma pilha de cartas ordenadas. Certo? Ok. Beleza. Qual é a analogia disso? Uma secretária, por exemplo. O que a secretária faz? Ela tem lá um escaninho com várias informações, com vários dados. Então, ela tem lá as instruções dela. 1, 2, 3, 4, certo? Então, o escaninho é a entrada, né, do processo. A secretária vai agora obedecer algumas instruções, então vai fazer em ordem lá as instruções e precisa sair a informação, precisa sair todas as informações. Então, o que acontece? A secretária conhece um conjunto pequeno de instruções que ela faz, ela segue essas instruções ao pé da letra, tá? Cada escaninho tem uma etiqueta com um rótulo, então ela sabe exatamente o que ela vai fazer. E no fim do dia, o boy passa e limpa os escaninhos. Ou seja, ela pegou aquela entrada, aquele escaninho que estava totalmente desorganizado, certo? Seguiu as instruções, ordenou o escaninho, fez o que as instruções pediram, e o boy foi lá e pegou e limpou os escaninhos. Certo? O que a secretária sabe fazer? As instruções. Ela lê um valor de um escaninho ou da caixa de entrada, ela escreve um valor em um escaninho ou uma caixa de saída, ela calcula, ela pode somar, ela pode subtrair, multiplicar, dividir, ela pode avaliar uma expressão gerando um resultado verdadeiro ou falso, certo? E aí, essa é a analogia. Agora, vamos lá. Eu vou dar um algoritmo para vocês e depois a gente vai fazer a analogia com a secretária. O que a secretária gerou para mim? Um algoritmo para somar dois números. Um algoritmo para somar dois números, o que a gente precisa inicialmente? A gente precisa ler esses dois números, a gente precisa escrever esses dois números e a gente precisa somar esses números. Então, eu preciso da variável A gente precisa da variável B como entrada, e a gente precisa de uma variável soma para somar, para me dar a saída. Ou seja, ele precisa ler a saída, a soma, e me retornar, me escrever a soma. Então, o primeiro que ele faz, ele leia um valor da caixa de entrada e escreve esse valor no escaninho. A. Leia um valor da caixa de entrada e escreve esse valor no escaninho B. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar o valor do escaninho A com o valor do escaninho B e somar e colocar no escaninho soma. E aí vou escrever o resultado no escaninho soma. Depois disso, a gente lê o valor do escaninho soma e escreve na caixa de saída. Então, a saída vai ser soma. Certo? Então, o que isso está associado à secretária? A secretária fez o quê? Ela pegou o escaninho A, escreveu o valor do escaninho A, a secretária pegou o escaninho B, escreveu o valor do escaninho B, ela pegou a informação de A e a informação do escaninho A com a informação do escaninho B, somou e colocou no escaninho soma e escreveu aquele valor. No final do dia, o boy foi lá e pegou essa informação, que é soma, que o chefe queria, e entregou para o chefe. Certo? Então, é isso que foi feito. É isso que o programa vai fazer. Certo? Então, instrução avalia. O que é uma instrução avalia? Na verdade, é uma instrução que, na verdade, vai ser uma instrução de lógica, né? É do tipo lógico.
Então, avalie uma expressão e indica se ela é verdadeira ou falsa. Avalie 2 igual a 3. 2 é igual a 3? Não, falso. Avalie 10 maior que 5. 10 é maior que 5? 10 é maior que 5, verdadeiro. Conector lógico, o E. Todos os itens avaliados devem ser verdadeiros para que a expressão seja verdadeira. É um E. Então, todos têm que ser verdadeiros. Então, 10 é maior que 5? Verdadeiro. 2 igual a 3? Falso. Verdadeiro e falso é falso. Então, ele vai retornar para mim falso. E se for conector lógico ou? O ou não. O ou, ele me dá exatamente o quê? Basta um ser verdadeiro para que a expressão seja verdadeira. Então, eu tenho 10 maior que 5, é verdadeiro. 2 é igual a 3, é falso. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. A expressão é verdadeira. Certo? Um outro algoritmo. Agora, um outro algoritmo. Por que eu dei esses exemplos? Para a gente lembrar do E e do OU, para fazer um comparativo. Agora, na verdade, eu não quero mais somar. Eu quero o seguinte, eu quero um algoritmo para indicar se um número é maior que o outro, tá? Tentem fazer sempre antes o exercício, antes de eu dar a resposta. Eu quero saber se um é maior que o outro. O que a gente faz? A gente precisa de 2 valores. Então, a gente precisa do escaninho A e a gente precisa do escaninho B, certo? Primeiro eu leio o valor da caixa de entrada e escrevo no escaninho A. Leio o valor da caixa de entrada e coloco no escaninho B. Depois eu faço uma avaliação. A é menor que B? Se A for menor que B, eu escrevo o resultado. A menor que B, verdadeiro ou falso? O que eu faço? Eu escrevo lá no escaninho resultado, que eu chamei de R, R de resultado, eu escrevo esse resultado, se é verdadeiro ou se é falso. Ou seja, não é um valor apenas numérico, certo? E escrevo o valor do escaninho R na saída, na caixa de saída, certo? E aí, qual é a relação de secretária e computador? A secretária é a CPU do computador, é aquela que executa as instruções. Ela só vai executar se ela souber os passos, certo? As instruções são os programas. Quem são os escaninhos? É a memória, é aquilo que foi guardado, a memória RAM do computador, certo? Quem é a caixa de entrada? A caixa de entrada é o teclado, é toda a informação que eu dou. E a saída? É o monitor, é a tela, certo? E o boy, no final do dia, esvazia o escaninho. Por que ele esvazia o escaninho? Porque no outro dia tem mais informações. Uma vez, e ela é finita, né? Memória RAM é finita, é volátil, né? Então, apaga se o computador, por exemplo, foi desligado. Ele foi desligado, então, perdeu todas as informações, foi tudo apagado, certo? Ok. É isso. Então, esse é o comparativo da secretária com o computador. Beleza. Então, vamos lá. Agora vamos arquitetar mais ainda. A gente primeiro sabia que era entrada de dados, certo? Depois a gente tinha as instruções, a gente tem a entrada de dados, faz o passo a passo, as instruções. Depois que faz as instruções, a gente tem a saída. Mas dentro das instruções, a gente acabou de verificar que a gente tem outras coisas. O que a gente precisa? A gente tem um processador, aquele que processa as instruções. Para processar, né, memória RAM, memória RAM não, é a CPU. Para a gente processar essas informações, a gente precisa de um compilador, que é o programa, certo? Mas para que tudo isso também funcione, a gente precisa de um armazenamento temporário, que é a memória RAM, ou um armazenamento permanente. Esse armazenamento permanente é o disco rígido, certo? E aí a gente tem o seguinte: a entrada, a gente tem teclado, a gente tem o mouse, a gente tem o scanner, a gente tem o webcam, certo? O que a gente tem de saída? A gente tem o vídeo, a gente tem a impressora, a gente tem o alto-falante, os fones de ouvido, né? Quem pode armazenar no computador, né? É a memória,
certo? São os hardwares. A memória, disco rígido, CD e DVD, o pendrive, certo? Disco rígido, CD, DVD, na verdade ele sai, né? Mas ele é uma forma de armazenamento, ok? Beleza. E aí, novamente, pseudocódigo. Então, agora a gente precisa saber que a gente tem uma entrada, tem uma saída, e a gente precisa das instruções. Então, de forma genérica, mais sucinta, para escrever um algoritmo, a gente precisa escrever para que o humano entenda. Ou seja, tem que ser fácil para o humano entender, certo? Tem que ser fácil para ser codificado. Então, se eu voltar aos exemplos anteriores, por que eu estou voltando aos exemplos anteriores? A gente escreveu muito, né? A gente não precisa escrever tanto. Pode ser uma coisa mais sucinta. Então, o que a gente faz? A gente, o primeiro, que era de somar dois elementos, o que eu faço? Leia A. Então, o computador, ou seja, o teclado vai lá e digita quem é A. Leia B. Vamos lá e digitamos o B. O que o computador vai fazer? Soma, recebe A mais B. Então, uma variável soma vai pegar a informação de quem é A, vai pegar a informação de quem é B e vai somar. Somar A com B. E aí escrevo, ou seja, preciso que o usuário saiba qual é o valor da soma. Então, para isso, eu não vou ler, eu vou escrever. Então, escrevo a soma. O mesmo ocorre no comparativo, certo? Leia A, leia B. R recebe A maior que B. Se A for maior que B, R vai receber verdadeiro. Se A for menor que B, R vai receber falso. E aí eu escrevo o tipo lógico. Então, a gente faltou até botar aqui a instrução, na verdade, né? A gente esqueceu de declarar as variáveis. A e B para o primeiro algoritmo, A, B e soma são reais. Na segunda, A e B são reais. E o R é lógico, certo? Ok. Beleza. Em relação ao pseudocódigo a seguir, o que eu quero que vocês tentem fazer? Vocês vão tentar fazer. Leia valor. Leia quantidade. Total recebe valor vezes quantidade. Escreva total. Quais são os dados de entrada e de saída? Quais linhas são somente de processamento? 5 minutos para fazer. Dê em pause antes de dar a resposta. Bem, quais são os dados de entrada? Os dados de entrada são leia valor, leia quantidade. Então, a primeira e segunda linha do pseudocódigo são os dados de entrada. Quais são os dados de saída? Dados de saída é o total. Escreva total. Quais linhas são somente de processamento? Só tem uma linha de processamento. Total recebe valor vezes quantidade. Certo? Então, apenas essa é uma linha de processamento. Ok? Beleza. Qual é a funcionalidade desse algoritmo? Execute para os valores 25 e 7. Esse exercício é o exercício que eu deixo para vocês tentarem fazer em casa, certo? E na próxima aula, a gente vai discutir esse exercício e eu vou querer saber de vocês o que vocês encontraram, tá? Esse quadradinho, na verdade, está com um bugzinho, na verdade, é a setinha de atribuição, certo? Eu vou consertar para a aula, mas vocês sabem que é a atribuição. Então, fica para casa, né, esse exercício em que a gente vai discutir na próxima aula. Eu quero saber exatamente o que vocês encontraram como resposta, ok? Gente, muito obrigada. Até a nossa próxima aula de terça-feira. Desfrutem essa aula, aproveitem, estudem, tá? E não acumulem a matéria.
Ah, só para finalizar, esse material, como eu disse, em todas as aulas eu vou falar, mas esse material foi extraído das aulas dos professores Aline, Vanessa, Léo Murta e Leandro Fernandes, ok? Muito obrigada e tenham uma boa aula e um bom final de semana.